Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, feito o casal que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. E no comecinho de cada episódio, vocês já estão acostumados aqui com os nossos recados de sempre. Por favor, curta, compartilhe os nossos conteúdos. Já ultrapassamos 100 episódios aqui do nosso Ilustre Podcast, sempre com personalidades, com gente muito ilustre e muito ilustrada. Estamos aqui toda quinta-feira no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, toda quinta às 8 da noite com episódios inéditos. E também, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E os nossos convidados de cada semana, você pode encontrar no @ilustre.podcast. É isso aí, feita essa introdução rapidíssima, né? Como um piloto de Fórmula 1, talvez de Fórmula Indy, né? Nós vamos conversar aqui com um casal que une as pessoas por meio da música. Eles próprios se unir por conta da música. Nós vamos conversar com o Luciano Gutierrez de Negri e a Flávia Torresan, da Musicali Escola de Música. Com um aplauso para os nossos convidados aqui. Sejam bem-vindos, Luciano e Flávia. Muito obrigada. Tudo bem? Obrigado. Vai ficar melhor ainda, que nós vamos contar lá. uma linda história aí Sim. de gente que gosta de música, que aprende música e que, como eu falei, é unida por meio da música por conta de vocês, né? Então eu queria saber primeiro da trajetória individual de cada um e o que vocês fizeram para chegar à sua união e na escola Musicali. Eu iniciei minha vida profissional trabalhando como secretária de uma paróquia e depois eu sempre galguei alguma coisa melhor para mim, né? Qual paróquia? Na Santana do Jardim Primavera. Fiquei lá 7 anos. Lá foi o meu primeiro aprendizado de vida. Eu tenho muito carinho por aquele espaço, por aquele lugar lá, né? Como você deve ter conversado com gente já de começo, assim, né? De todos os tipos, né? Das pessoas legais, das pessoas com problemas e das pessoas que vão para receber, ofertar. Então, tudo começou muito lá. Pelo padre também, o Monsenhor Luiz Simeone, que foi meu mestre para mim, né? Que bacana. Um pai. E aí depois eu senti a necessidade de crescer profissionalmente. E daí eu pedi a conta, foi muito dolorido. Que idade você tinha? Eu estava com 28 anos, 28 anos já. Ficou um tempinho fiquei razoável. dos 21 aos 28. Antes disso, trabalhos informais, né? E daí eu fiquei até os 28 anos lá e daí nossa, foi muito difícil, mas eu queria muito, era uma coisa que eu queria. Então, que é uma ruptura de alguma forma, né? Nossa, muito, porque eu tinha um histórico com a comunidade, com a igreja e tudo Até o mais. envolvimento é difícil, nossa, né? Você muito. está largando lá o Nossa. pessoal, de alguma maneira. Né? Porque eu sabia que a partir daquela minha decisão, muita coisa ia não ficar para trás, mas eu ia me distanciar, porque eu ia precisar me dedicar para outras coisas, até do próprio Monsenhor, que foi muito sofrido, para ele também, porque todo mundo falava que eu era filha, até Dom Eduardo, que era o bispo na época, falava, é a filha do Monsenhor Simeone, porque ele era bem mais velho, o senhorzinho, né? Mas daí eu pedi a conta, consegui um trabalho onde eu ganharia financeiramente menos. Porém, eu ia ter um tempo livre que eu pudesse me dedicar mais ao voltar a estudar. E foi o que eu fiz. Aí eu consegui um trabalho na Ampla, antiga Ampla, e fui trabalhar e caí num departamento que me acompanhou até o ano passado. Que foi o Departamento de Saúde Ocupacional, que é aquela história da segurança do trabalhador. Então, que é muito complexo, eu não entendia nada. Nossa, mas nada mesmo. Mas fui para ser auxiliar administrativo e lá mesmo já comecei a me destacar pela comunicação, por conversar com as pessoas, assim. E foi um aprendizado. Prestei um vestibular, né, que na verdade comecei a fazer faculdade. E daí na faculdade a minha vida mudou muito daí, né? Qual faculdade que foi? Eu fiz a Anhanguera. Eu fui a primeira turma, basicamente, de recursos humanos da Anhanguera. Mas tinha que ser, né? Tinha que ser. Conversando com Deus e o mundo. É verdade. E eu sou muito grata a essa faculdade, apesar de uma série de questões. Ela, para mim, foi o que me acolheu no momento, porque eu vinha de uma família que eu precisava me bancar nas coisas e ela foi a acolhida que eu precisava.
E daí, eu lá na faculdade, na primeira semana de aula, eu lembro até hoje que eu guardo com muito carinho, que é o Leandro, foi meu professor, o Deva. E eu lembro que ele quis que todos os alunos se apresentassem. E ele trabalhava... Aquele olha, é o que ninguém quer fazer, né? E daí, ele falou assim, olha, vamos lá, eu quero que todo mundo fale. Daí, como eu sempre fui brincalhona e tal, ele falou assim, ele se apresentou, meu nome é Leandro, eu sou engenheiro de segurança, hoje eu trabalho na Unimed Ocupacional. Quando chegou a minha vez, eu falei assim, meu nome é Flávia, eu na época, acho que 28 anos, por aí, e eu trabalho na sua concorrente. Daí ele, Eu falei, E daí, quando foi verdade, daí ele perguntou, eu expliquei, daí quando chegou o intervalo da aula, no intervalo ele não desceu para a sala dos professores, ele veio conversar comigo. E nós estreitamos uma amizade, uma parceria e tudo mais. Concorrente. Não, mas nós trocávamos bastante informações, assim, sobre como estava, como era e tudo mais. E daí daí um dia, no final do semestre, ele cobrava muito mais de mim do que dos outros alunos. Mas tá tudo bem. E valeu a pena. E daí, quando chegou no final do semestre, ele me chamou e falou, Flávia, abriu uma vaga para o meu departamento. E eu gostaria que você participasse. É para trabalhar no departamento comercial. Mas acho que não ficou claro para mim aquele dia que seria para trabalhar como vendedora. Então, eu falei, nossa, Leandro, que legal. Vamos sim, né? Porque eu falei, acho que eu vou ser uma auxiliar administrativo, porque é esse o meu perfil. O cara é esperto, né? Ele falou. Mas ele foi muito, né? Ele falou, eu acho que você tem o perfil para trabalhar lá, né? Eu falei, tá bom. Porque até mesmo onde eu trabalhava, os vendedores tinham auxiliares. Então, acho que naquele momento eu não tinha muita consciência e estava em busca de algo melhor. Daí eu fui. Quando eu cheguei na entrevista, com todo o carinho do mundo, fui recepcionada pela Amanda, que é uma querida que trabalhava na Unimed, né? Ela era do RH. Nossa, uma pessoa que eu gostaria muito de rever. Muito maravilhosa. E daí, quando eu cheguei, eu assustei com o perfil. Porque eu era a mais nova que tinha lá. E era a única que não tinha experiência nenhuma comercial. Quando foram feitas as apresentações... Todo mundo, eu trabalho no comercial de tal empresa, eu trabalho no comercial de tal empresa. E eu fui ficando quieta. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Frase, né? A única coisa que eu pensava, a única coisa que eu consegui, que eu vendi até hoje foi rifa, bingo na igreja. E tá tudo bem, né? Mas vendeu algum, já tinha vendido algum. Você já tinha uma experiência anterior. Mas eu fiquei com vergonha de falar que eu vendia rifa, bingo na igreja, né? Então, que era do meu, né? Daí... Porque as pessoas falavam assim, não, eu trabalho, já estou acostumado com o método tal, com o sistema tal, e eu, meu Deus, eu não sei nada. Só que a minha única vantagem com relação às outras pessoas que estavam concorrendo era que a vaga era para o Departamento de Saúde Ocupacional e eu entendia de saúde ocupacional um pouquinho, porque eu ainda, fazia 1 ano e meio que eu estava trabalhando lá. Então, daí, quando ela perguntou, vocês conhecem o Departamento de Saúde Ocupacional? O pessoal falava assim, eu sei fazer exame admissional, demissional. Daí, quando chegou a minha vez, eu falei, eu conheço um pouquinho. Daí eu comecei a falar um pouquinho de forma mais técnica. Eu tenho bastante contato com PPRA, PCMSO, os AS, descritivos de funções, e assim foi. Daí eu falei, que legal. A entrevista correu, então, até que ela me pega uma folha e fala assim, agora vocês vão se vender para a Unimed, para eu querer contratá-los através de um desenho. Eu não sei o que o universo quis, que me deu uma caneta rosa e uma caneta verde. A de todo mundo era cinza, preta, azul, e a minha era rosa e verde. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu... eu falei, tô aqui pra... Não tenho perspectiva, não tenho... E aí eu fui lá, enchi de nuvem e fiz um desenho. Eu, uma estrada e a Unimed. E coloquei propósito de vida, escrevi, fiz uma nuvem assim, falei, vou fazer. A minha ideia é que eu estava trilhando um caminho, tinha uma universidade aqui, tinha um caminho que eu queria chegar até a Unimed. Olha isso. E eu me concentrei tanto naquele desenho que eu nem percebi o que as pessoas tinham desenhado. Quando ela falou, todo mundo vira o desenho. Gente, tinha pessoas que não tinham desenhado nada. Nada. Não tinham conseguido. Aí eu fiquei mais envergonhada. Porque daí o meu era verde, rosa, no universo preto. Todo coloridão. Ai, meu Deus.
Gente, eu já perdi a vaga, porque eu acho que é isso que é o comercial, né? Ainda mais estava fazendo RH, eu não entendia. Eu entendia que algumas coisas eram, né? Por fim, passei para a próxima fase, fui conversar daí com esse meu professor, que era o gerente, e o engenheiro, e com o doutor Natanael, eu e mais um moço. E aí o doutor Natanael me escolheu, que era o diretor. E lá eu falo que foi o meu divisor de águas da vida. Eu tenho muito carinho e amor pela Unimed. Lá eu aprendi muito como vendedora, como amiga, como funcionária. Nós fizemos um trabalho lindo, muitos amigos. Até esses dias nós fomos num churrasco, né? Que eu revi os amigos, que parece que o tempo congela e você continua a conversa. Então, foi tudo maravilhoso. O bom é isso, né? Você entra num lugar, praticamente um diamante a ser lapidado, assim, de alguma forma, né? Isso. Nossa, porque eu era muito nova. E eles apostarem, né? Isso também é, de alguma maneira, uma atitude generosa. Né? Nossa, e eu abracei a causa, e lá eu conheci, foram os meus primeiros contatos. Na Isomed, na Ampla, na época, eu comecei já a ter contato com empresas. Só que eu ia como auxiliar administrativa, que ia lá para fazer uma operação. Sim. Ponto, acabou. Era isso que eu fazia. Mas na Unimed, junto com o Leandro, com o pessoal do marketing, que é o Maurício Petrocelli, o pessoal lá, nossa, muita gente lá, eu comecei a visitar como a representante da Unimed. Olha então, eu comecei a trabalhar com as grandes, com as empresas grandes, porque a Unimed é uma potência em Piracicaba, né? Então, daí nós trouxemos, inovamos em trabalhos que antes não tinha, trouxemos muita coisa nova, sofremos, aprendemos, e aí, a partir daí, foi o seguinte, daí chegou um tempo que encerrou meu ciclo lá, eu segui para outras empresas, mas sempre na questão da saúde ocupacional. Mas esse know-how é de lá, né? Você adquiriu, né? Sim, Você teve espaço para se desenvolver. Muito. Eu tive lindas experiências lá, eu gosto muito, falo com muito carinho de lá. Nossa, eu aprendi praticamente tudo lá. Eu lembro que eu fazia uma semana que eu estava um mês que eu estava trabalhando lá, e teve um evento grande em São Paulo, porque a Unimed, ela promove. E daí, com todo o carinho do mundo, o Ferdinando, que estava lá na época, o Reginaldo, a Dani, a Águida, eles me convidaram para participar. Olha. E eu lembro que naquele dia, lá, quando eu cheguei e vi aquele mundo, na Avenida Paulista, um hotel, uma convenção, eu falei, nossa, estou conseguindo. Então, mas eles me mostraram, eles trouxeram para mim muito disso daí, né? Então, eu tive muita ajuda, muitas pessoas que me ajudaram. E eu sempre busquei não perder a oportunidade. Aquilo era me ofertado, então eu abraçava e falava, vamos embora, vamos junto. Como eu disse, algumas vezes acertava, outras erravam. Então, isso faz parte. Mas foi um aprendizado, um carinho, eu nunca vou esquecer. E depois teve outras empresas, a DMG, eu trabalhei na empresa do Dr. Davis, que é a DRH também, trabalhei em São Pedro, na Ergo Saúde, e eu fui trilhando, né? Eu tive dois espaços assim que não foram na parte de saúde ocupacional, que foi uma época que eu trabalhei na Panflight, com uma proposta maravilhosa do Alex, que, nossa, uma empresa também que cresceu, só que eles trabalhavam com máquinas eletrônicas agrícolas. E quando ele me procurou, ele falava Parece assim... que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas não tinha, né? mas ele falava assim, que eu tô precisando de uma pessoa do seu jeitinho. Eu falei, que jeitinho? Eu falei, sempre de jeitinho. Daí depois que eu me fechei a cara de pau, ele falou, mas ele era muito educado, porque ele precisava de alguém que não tivesse medo de se expor. Porque às vezes a pessoa está acostumada com um perfil comercial de sentar e esperar para tirar pedido. E o meu perfil nunca foi esse. Se há algo que acho que pelo que você está mostrando, está falando, é que você não tem um perfil burocrático, né? Não, eu tenho engessado. Não. Eu sempre pergunto para as empresas aonde você quer chegar, tal, qual empresa que é sua menina dos seus olhos, então, e daí eu vou tentando, daí através disso vai criando, porque eu falo que eu não vendo, eu me relaciono. Então, quando eu vou me relacionando, eu vou chegando. Então, eu lembro que o Alex, na época, falou assim, olha, eu tenho uma empresa, porque eu fui contratada para abrir mercado na linha de grãos. Mas era um lugar muito longe, Mato Grosso, Goiás, Goiânia, e aqui com telefone só, né? Então, as pessoas não me conheciam, não me viam. Então, eu falava, gente... E quando eu terminei, eu saí de lá, porque chegou um ponto que eu não tenho muito perfil para ficar dentro de uma sala. O meu perfil é mais expansivo. E o que ele tinha naquela época era um perfil de trabalho externo muito longe.
Goiás, Goiânia. Nossa. E como eram máquinas agrícolas, pensa, você tinha que, às vezes, pegar o carro aqui em Goiás, caminhar, percorrer, né? 400 quilômetros, cana, grão, milho, tá? Esse trânsito então, aí devia ser... E às vezes, né? Não, mas às vezes era... Você ficava andando... O Márcio, que depois o meu grande amigo de lá, ele chegava enquanto você andava 200 quilômetros sem encontrar ninguém. Então, não era um perfil que fosse o meu também. Então, carinhosamente falei com ele, ele super entendeu, e eu voltei para a área da saúde ocupacional, que eu fiquei mais um tempo. Aí começa a história. Depois que eu fiquei lá, tal, eu não sou muito boa para data, mas acho que em 2019, a Estela, que era uma parceira querida que trabalhava na área de ergonomia, ela me procurou me oferecer um trabalho. Até então eu estava em São Pedro trabalhando na área de saúde ocupacional. E eu acho que foi aí que tudo começou a mudar para mim, porque a Estela e a Fabi, né, que são donas da Ergolife, a Estela, que é dona da Ergolife, e a Fabi, que era a coordenadora de lá, que são minhas amigas queridas, nossa, maravilhosas. Então, elas me chamaram e falaram, Flávia, vem para cá, eu estou precisando de um comercial. E eu vim. E quando eu vim, nós ficamos 1 ano e nós crescemos com a empresa também, porque eu já conhecia a saúde ocupacional. Só que o divisor de águas estava aí, que foi que eu entrei em janeiro até dezembro. Quando foi março de 2020, a pandemia chegou. Mudou pro bem e pro mal a vida de muita gente, né? Exatamente, mudou completamente. E nós tínhamos uma parceria ótima, muitos projetos, a Fabi é uma pessoa super para frente, a Estela também. Ali eu comecei a aprender um pouco da parte administrativa, porque às vezes eu era só comercial. Então ali a Estela falou, Flávia, eu vou te dar algumas tarefas que são um pouco diferentes. Nossa, daí lá eu usei bastante até o RH, porque lá eu fazia contratação, recrutamento, fazia entrevista, parte burocrática também, parte administrativa, emissão de notas, coisa que antigamente eu não fazia, eu sempre tinha alguém... Essas coisas que o Luciano não deve gostar muito, né, Luciano? Não gosta muito, né? Eu tô aprendendo bastante. Eu costumo falar que lá na Musicali, de toda essa trajetória da Flávia, na Musicali, a gente tem um departamento que é o dela, que acho que as outras empresas não têm, que é um diferencial nosso, que é o departamento de acolhimento e amor com as pessoas. E ela faz isso muito bem, essa comunicação que ela tem, todo esse jeito com as pessoas, né? Então ela faz uma diferença total, né, no que é a empresa, né, no que é a Musicali. Porque ela conversa muito bem com ela, tem uma comunicação muito boa, não só com os pais, mas também com as crianças, né? Então que isso faz a diferença, porque a música é uma atividade mais humana, eu imagino. Não que as outras não sejam, mas acho que ela está mais diretamente conectada com essa humanização, né? Essa humanidade, né? Isso. É porque, na verdade, acho que, como eu sempre falo para o Luciano, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu fico muito feliz perto de pessoas. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, nossa, quero entrar numa sala e ficar olhando para o computador. Esse dia precisa acabar logo, que eu não aguento mais falar com as pessoas. Não, pelo amor de Deus. Eu não gosto de videogame, eu não sei jogar um jogo. O último videogame que eu joguei, acho que na vida, foi o Atari, quando eu era criança. Eu também. Você gosta, Luciano? Eu não conheço Atari. Ele acha que ele é novinho. Atari não é do meu tempo. Então, eu não sou muito da técnica. Eu gosto de gente, então eu gosto de criança, eu gosto de comunicação. Então, isso daqui é ferramenta de trabalho. É para mim tirar foto com as pessoas. É para eu mandar áudio para as pessoas. Agora, fazer o que o Luciano faz, que ele faz brilhantemente, de usar o celular de forma estratégica, é a parte dele. Que bom. Mas é engraçado que outro dia a Flávia, ela não pôde ir, não sei o que aconteceu de não estar lá, e a escola era o dia das crianças, que a gente tem um dia que tem mais crianças por conta do curso de musicalização. O dia quer pra você estar lá. Acho que foi quando e daí eu cheguei, assim, eu saí da aula, né? Tava dando aula, saí da aula, fui na parte lá da secretaria, cheguei e tava um silêncio, assim, né? Eu falei, deu as mães assim, vocês estão assistindo falta de alguma coisa, né? Eu tô lá na classe, não tô escutando aquela conversa, Claro, eles estavam interagindo, conversando. Lá é sempre Mas tava diferente. Tava faltando uma pitadinha de... Eu acho que eu sou bagunceira da música. Exatamente. Não, mas E daí, só para contar, daí quando chegou 2020, veio a pandemia. A Estela,
maravilhosamente, ela fez tudo que ela pôde, tudo para me manter na empresa, me ajudou. Até ao meu sair da empresa, ela fez de forma que me ajudasse. Porque aí a pandemia, né, as vendas de... Porque eu trabalhava com ergonomia e saúde... e ginástica laboral. Precisava aglomerar. Então, eu não conseguia vender algo que inviabilizava a sua atividade, né? Mas, daí, quando ela foi me desligar, foi uma choradeira. Eu chorei 3 dias. Mas ela olhou em mim e ela falou assim, Flávia, procura alguma coisa, até me emociona, que eu tenho certeza que você vai encontrar seu caminho. Às vezes parece que agora não é, mas eu acho que eu tenho certeza que você está se desligando, mas você vai se reinventar e renascer. Eu lembro que ela falou isso para mim quando ela me demitiu. E realmente, eu já estava com o Luciano, né? Que eu não contei muito da nossa história ainda. E daí eu falei para ele, Lu, fui demitida. Daí ele falou assim para mim, poxa vida, e agora? Eu falei, eu preciso de um tempo para pensar. E foi isso. Daí ele falou assim, num determinado momento, ele olhou em mim e falou assim, Flávia, eu sempre sonhei em ter uma escola de música. Eu falei assim, vamos embora. Sem saber nada. Assim. Sem saber nada. Daí ele falou assim para mim, minha mãe deixa a gente usar a casa da avó, que é a casa da avó, né? Pra gente... isso começar... é muito simbólico, hein? Nossa, muito, muito, faz muito. Um diferencial muito grande, né? E daí ele falou pra mim assim, vamos. Falei, vamos embora. E daí a gente Nossa, daí começou pelo nome, né? A Musicalia, assim. Nome é uma coisa complicada. Quanto vocês demoraram pra fazer? Eu que venho de bandas, de tocar em bandas, assim, a gente sempre tem esse problema sério que é sentar para... E aí, qual que é o nome, né? Nome da banda, e o nome da escola, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, eu lembro que era um dia de manhã, a gente sentou... Não, mas conta o nome da escola. Ele colocou um nome que as pessoas tinham dificuldades a primeiro momento. Ele falou, mas já tem um nome. Porque primeiro era Espaço Voz, né? Vox. Espaço Vox, como eu estava me desligando das outras escolas, né? E dou aula de canto, né? Só apresentando um pouquinho, eu dou aula de canto. Claro, então, nas escolas que eu dava aula de canto, eu estava me desligando delas. E ainda minha avó era viva, né? Morava lá na casa que hoje é a Musicalia. A minha avó falou, né? A gente conversou, falei com a minha mãe, tem um espaço aqui, tem um quartinho aqui. E hoje é uma sala esse quartinho. E eu comecei a dar aula lá. Daí nesse quartinho, nesse espaço. Já tinha me desligado das escolas. E depois a gente foi crescendo, né? Foi indo, mas... Daí ele escolheu um nome. Eu só dava aula de canto, então eu falava Espaço Vox. Vox, né? Do latim, né? Voz, Espaço Vox. E comecei a trabalhar com esse nome. Mas depois a gente, daí já um passo mais para frente, a gente... Pensou em colocar, daí ele colocou o nome... Daí já que a escola meio que formada... Nos nossos sonhos, pelo menos, por enquanto. Eu falei, vamos pôr um nome. Eu sempre gostei de nome em inglês. Daí eu falei, vamos pôr Overture. Porque Overture é uma passagem... É uma nomenclatura musical também, usada na música. Eu falei, Overture, legal. E daí a gente falou, acho que vai pegar, né? Só que não deu muito resultado, porque para falar, ele escreve Overture, se fala Overture. Daí é uma coisa que não liga, porque as pessoas às vezes não vão ligar muito a fonética, né? Não adianta, é difícil de falar. E não é nem para a questão de não saber ou não ter afinidades com a língua inglesa. É questão de... realmente é difícil essa palavra. É difícil. E não foi legal, né? E daí nós tivemos uma experiência com o aluno, ele falava assim, eu não consigo falar o nome da escola. E ele está lá com a gente até hoje. O aluno queria divulgar a escola, mas ele falava, eu não consigo falar. Eu quero divulgar, mas vocês não ajudam. Como que chama mesmo? Como que chama a escola? Aí um dia, sentado lá em casa, né? Eu falei, amor, precisava ser um nome que as pessoas associassem à música. Aí, e como o Luciano ele tem uma habilidade, ele é muito bom em outras línguas, ele não vai falar isso, mas ele fala muito bem, ele gosta
do italiano, do inglês, do espanhol, agora ele quer aprender o francês, e ele estuda, então ele gosta disso. Então isso é muito da característica dele. Eu falei, tem que ser alguma coisa musical, alguma coisa assim. Aí ele lá, musicale, daí ele ficou acho que uns 15 minutos falando musicale. Eu acho que o nome italiano tem muito atrelado com a nossa cultura, né? Então ele pega mais fácil também, né? E é uma língua que você já fala meio cantando. Ela tem é verdade. Bem musicale. Muito bem. E ele vem, todo mundo vem de origem italiana lá, né? Perdão. E o nome ficou foneticamente interessante. A ideia do nome de musicale vem da musicalidade. Isso a gente prioriza muito dentro da escola, essa coisa de não engessar o aluno dentro do campo musical e sim deixar ele livre, solto, mas também com os ensinamentos, lógico. Aqui não é uma escola também totalmente livre no sentido da didática. A gente tem a didática da escrita, né, da leitura musical, os métodos, mas a gente foge um pouquinho nessa liberdade da musicalidade do aluno. Então, musicalidade e musicale, acho que ficou legal. Então, soou bem o nome. Conta aí para nós. Então, aí nem chegamos direito da escola ainda. Não, conta a sua trajetória antes de chegar na escola. Eu praticamente, desde pequeno, tive um histórico com a música através dos meus pais, né? Minha mãe, meu pai colocaram eu numa escola, uma professora de música, a Luciene Alves. Que idade você tinha? Eu tinha, acho que 7 para 8, uma coisa assim, ou 6 para 7. Era bem novo, assim. E eu sempre imaginei, tinha um filme que eu gostava, nem era o filme que eu gostava, era a música, que era Carruagens de Fogo. Opa! Né? Aquele filme chama Carruagens de Fogo. Sim. E a música era, na época eu não sabia, mas a música era do grande compositor grego Vangelis, né? E eu sempre fui fascinado pelaquela música. E eu queria aprender a tocar ela no piano. Olha. E daí a gente... E vocês gostam de piano, né? Que nós vamos mostrar daqui a pouquinho que não falta piano lá na escola. E daí eu fui aprender, falei pra minha mãe que eu queria aprender essa música e ela colocou. Eu achava que era aprender essa música, chegar lá e tocar. E não, tem todo uma... Todo mundo quer isso, né? E daí eu fui nessa professora, Luciene Alves, e ela foi a primeira professora minha, e aos poucos, lógico, né, de nós homeopáticas, a gente foi aprendendo, e eu aprendi essa música, e foi muito legal. E eu sempre tive um convívio com a música. Minha mãe, desde pequeno, eu tenho discos, né, vinil, de músicas clássicas. Minha mãe, desde quando acho que eu tinha nascido, ela comprou uma coleção de músicas, mestres da música, uma coleção que hoje nos sebos você vê bastante de discos. Então tinha Bach, Beethoven, Brahms, Schubert, né, vários compositores. E depois, rapidinho, fui também estudar na escola de música do Mali, o grande maestro Mali. Foi um período muito legal, muito bacana. Lá eu estudei com a Soraya Beluco. Depois eu também estudei na casa dela, também, piano. Essa foi minha trajetória. A voz veio bem depois, o canto veio depois, né? A gente teve essa introdução no piano, depois veio ainda o contrabaixo, né? Violão, Violão, contrabaixo. Então, depois, já mais velho, eu fui estudar na Unimep, fui fazer publicidade. E lá eu tive uma experiência... Por que você foi fazer publicidade? Por quê? Mas, aparentemente não tem nada a ver, não, né? Não é. Então, eu fui uma questão de o que dá dinheiro é publicidade? Não, música? É bem isso, né? Mas acho que nem pensei muito nisso. Fui porque acho que a publicidade era um ramo que eu queria seguir também. Acho que na verdade, eram 3 ramos lá. Acho que na época na Unimep você poderia escolher três opções. Eu escolhi publicidade, psicologia e arquitetura. Arquitetura eu não passei na aptidão, eu tinha que fazer umas dobraduras de maquete, eu não sou muito bom em origami. O cara fica insistindo em coisa que tem nada a ver. Daí a psicologia é uma área que a Flávia, nós gostamos muito, né? E a gente até discute bastante. Nossa, a gente filosofa. Eu não sei se é filosofia ou psicologia, de tanto que a gente filosofa. E a música, não tem como, a música ela sempre vai entrando na minha vida de uma forma... E lá na Unimep eu precisava de uma bolsa e tinha dois dentro da arte tinha o teatro, né? E a música.
que era o canto coral. E eu fui, logicamente, no canto. E lá eu tive uma experiência muito, muito assim, forte, significativa assim, dentro do meu histórico musical, que foi ter conhecido o Humberto Cantone, que é o maestro falecido, né? Saudoso Humberto Cantone, e me passou muitos ensinamentos da área geral da música e voltado para o canto, né? E lá eu desenvolvi bastante, fui até tenor mesmo, assim, de solo, né? Em algumas músicas que a gente apresentava, e para mim foi uma experiência fantástica. Depois eu fui também fazer aulas de canto, né? Fui fazer cursos, daí sim a música entrou. E na minha adolescência eu saí do clássico, vamos dizer assim, e daí na adolescência eu conheci o rock mesmo, as bandas. Então eu conheci o Rush, Pink Floyd. Não, mas é engraçado que o rock não é o sujão, o cru que a gente sempre... Todo mundo, quando vai tocar alguma coisa, começa por isso aí que é mais fácil. Você já foi pelo caminho do rock mais sinfônico, que você citou o Vangelis, né? O Vangelis, isso. É rock, mas é algo mais elaborado, substância, né? Isso, E daí eu parti na adolescência, daí eu me encantei com o contrabaixo. Daí eu fui fazer aula de contrabaixo aqui com o Osório Neto, que foi um grande baixista aqui, que deve estar em São Paulo agora. Fiz aula também com o José Guilherme, que foi aluno do Osório. Enfim, daí o contrabaixo foi o violão foi uma coisa meio autodidata, assim. Eu tenho um amigo que hoje ele é amigo de infância, o Thiago Olbrich, que também é um excelente... Tá na nossa história musical também. O Thiago ele é o criador do logo, é o criador de toda a imagem visual, né, da parte visual da escola. Tá vendo? É um cara de publicidade. E que também na minha infância... Não é que não tenha ligação. Não, tem muita ligação. Pelo menos com alguém da área mesmo. E o Thiago, assim, na nossa infância, que ele era a musical, ele fica na Alfredo Guedes, que é onde é a casa da minha avó. E eu vivi parte da minha infância, grande parte da minha infância, nessa casa. E na rua nossa lá, tinha os amiguinhos da rua, e o Thiago sempre foi um amigo de infância. E ele tocava violão. Ele foi aprender violão com um amigo dele mais velho, e eu embarquei junto. E nós, do grupo lá, éramos os músicos, né? Então a gente... bandinha da escola. A primeira banda que eu montei foi com ele, inclusive. O primeiro show também. O primeiro show foi com ele. A gente tocava Ramones, que era o mais fácil, né? Vamos dizer assim, né? 2, 3 notas. Ainda não dava para tocar Pink Floyd. Né? Eu tocava no teclado Vangelis, mas na guitarra, no violão não eram virtuosos, nada. Então a gente foi no Ramones e ensaiava, era bem assim, old school. A gente ensaiava dentro da garagem, do porão da avó dele. Olha. Era uma coisa bem old school, assim. E essa foi a trajetória musical, assim. Daí o violão, o contrabaixo na adolescência, o canto já um pouco mais tarde. E eu me apaixonei pelo canto, assim. Foi uma coisa que eu fui aprimorando com o tempo, né? Fazendo aula e depois me dedicando a lecionar mesmo. Daí eu falei, não, eu quero ser um professor de canto. E daí passei por várias escolas, acho que todas as escolas aqui de música da cidade, pelo menos as de grande expressão. E a gente... Né, daí entra a nossa história, já resumindo tudo. Mas vamos mostrar. 1978 a 2024. Aqui. Décadas e décadas. Vamos começar a mostrar aqui as imagens. O bom é que esse podcast é ilustre, com gente ilustrada, e também é um podcast ilustrado, que vez ou outra a gente ilustra a trajetória do pessoal. Olha, vocês aqui, né? Já estamos vendo a imagem de vocês, claro, no papo. Mas pode passar, Danilo, para a próxima? São vocês, tá? Sim, somos nós. Caso não saiba ainda, ilustre espectador, é a Flávia e o Luciano. Eu quis mostrar já essa primeira foto aqui, já para dizer da humanidade da escola, sabe? É bem o quintal da casa da avó mesmo. Na verdade, né? é a frente, né? É a frente da casa, né? E ela mantém até a mesma pintura. A gente vai ter que fazer... Mas é um lugar tão amplo, né? Sim, que esse tipo de ambiente você encontra em qualquer canto da casa, né? Exatamente. Então é muito... escapei de boa. Não, mas é que é muito importante, porque a dona Antônia, que é
vó do Lu, a mãe da dona Helenice, ela tinha uma paixão pelas rosas, pelas flores, pelo verde, e ela cuidava. Então, a roseira, a gente sente que ela tá junto lá com a gente. Que beleza. Que ótimo. Sim, a gente sente bem essa ter a presença, né, dos meus avós lá é muito forte. Meu avô Augusto também, Augusto Gutierrez. E ele que projetou toda essa casa, né? Então... Ele foi a grande referência do Luciano para o empreender, né, amor? Porque o vô dele empreendeu, o vô dele começou uma história do nada de uma empresa. Então ele falava, poxa, tá aí na sua história, né? É realmente uma continuidade, de um legado. Sim. Uma palavra tão gasta hoje, mas aqui representa muito bem, legado, Uma grande influência. A gente já vai entrar na escola, né, com Vamos essas lá. imagens, né? Então, já um ambiente já que me chamou a atenção de cara e que eu acho que tem muito a sua cara, né, Flávia? Que é um ambiente que as crianças já são introduzidas a esse mundo, né, da música, né? Conta aí desse ambiente aí essa sala criançada. Essa sala ela é a disputada, mais querida, todo mundo gosta, porque eu acho que ela é repleta de... Porque essa sala também tem história. Então, a decoração, se você der uma olhadinha ali no fundo, é feita pelos alunos. Ó, então, cachorrinho, osso, princesa... Desenho na parede. Né? Desenho na parede, porque eles que fazem a decoração. E agora tá tomando conta de tudo. E eu lembro, como a gente fala, né? Tudo ali é história e... Né? Aqui as mesinhas laranjas, quando nós começamos a escola, meu pai adora trabalhar com madeira. Então aí tem duas coisas assim. Aquela estante foi meu pai que fez. Olha. Eu tinha no meu apartamento quando eu morava sozinha. E depois essas mesinhas, tudo que é laranja, aí é meu pai que fez também com a mãozinha dele para a escola. Legal. Então, e às vezes as crianças sabem, eu quero a mesa do vovô vermelho, porque é o apelido do meu pai. Depois a gente comprou, mas elas não saem daí. Então, esse pedacinho aí da escola, ele é muito mágico. Ela comentou do pai dela, mas eu também quero falar que a gente tem um apoio muito grande, da né? família. Da dona Cida, da minha mãe Helenice. Sogra. Né? Então a gente tem todo esse apoio grande, né? Para estar tendo esse suporte. É uma estrutura familiar no melhor sentido. Sim. Né? Com certeza. Vamos passar para o próximo, Danilo? Vamos passando aqui meio de uma forma bem dinâmica aí, que tem muita coisa para a gente falar, né? Essa é a sala de bateria. Nós assim, a Musical propõe, né, ao aluno ter 2 baterias, né, do professor, e é uma das poucas escolas, talvez a única, que tem essa sala projetada para... É um estúdio, né, projetado para ter as 2 baterias. E aí funcionam também os ensaios dos alunos para as audições, enfim. Sim. É a sala barulhenta. Não teve reclamação de vizinho nunca, né? Não. Não. Vamos pro próximo, Danilo? Vamos passando aqui. A gente vai dissecando aqui no melhor sentido a escola, né? Aí são salas aí que eu sou apaixonado, que tem esse instrumento divino chamado piano. Piano é fantástico. Eu acho que é o rei dos instrumentos, assim, é o instrumento mais... completo. Exatamente. É piano de armário? Piano de armário, são os pianos de armário. Esse é um Fritz Dober. Esse é um Fritz Dober dessa sala que foi doado para uma prima. A sala da esquerda, né? Para quem está vendo em casa. Isso, a sala da esquerda. Desculpa, acho que eu não posso pôr... Não, pode. Pode, mas o Danilo está mostrando em tela cheia, por isso que eu peço para você falar esquerda ou direita. Isso. A sala da esquerda aqui é um piano Fritz Dober, foi doado para uma prima nossa, que ela falou, eu preciso doar eu quero doar para vocês, porque é uma escola, eu quero que outras pessoas estudem nele, crianças estudem. Então tem toda uma... E esse piano aqui também, para mim, também tem um grande... Piano da imagem direita. Isso, da direita. É um piano Brasil de 1950, 51, que pertenceu à minha avó, na verdade, a outra avó, a avó paterna. Né? Aqui, dessa casa, a gente está falando da avó materna até agora, né? A dona Antônia. Essa é da avó paterna, que chama-se Dona Dair. E essa é a minha avó, que teve um contato com a música, né? Todos os meus parentes, acho que a minha avó a que foi bem musical, assim, que teve contato com o piano, adorava tocar piano. Eu pude ver ela tocar piano também, tocava brilhantemente.
E esse piano estava na casa dela, ela morava na rua Riachuelo, e a gente foi doado pela família, pelos irmãos dos meus pais, até porque, como a gente era o quê? Né, trilhou o caminho da música, nada mais... O Luciano é o único neto que acho que toca piano. Tem mais algum neto que toca piano? Ele tem outros, né? O irmão dele toca outros instrumentos. Da família tem minha tia Ivana toca piano, minha mãe também fez piano e acordeon. Elas eram de uma geração que a educação musical passava também pela música. Pela né? musical. Os próprios filhos da minha avó Dair, todos, né, os irmãos do meu pai, inclusive meu pai, tiveram aulas de piano. Não foram para frente porque não foram talvez estudar mais. Mas faz parte da vida, né? Esse tipo de oportunidade que as pessoas deveriam ter, né? Sim. Fazer parte da formação mesmo. Isso. Então Vamos pro próximo, Danilo? Tem muita coisa para falar aqui, graças a Deus. Vocês têm muito o que mostrar aqui. Aqui na esquerda, né, Flávia, é o dia da audição, dia de audição que nós fazemos sempre na escola. Espaço... Arcadas, que é a escola de mães, ali na esquina. Escola de mães, tem um espaço muito legal. É o equipamento de vocês. Todo equipamento é nosso, tudo é nosso. E aqui é a mesma sala de bateria com o grande professor Fernando Borsato e esse menino faz... Fale um pouquinho aí. Essa isca de gente aí. Eu sou suspeita de falar. O Luquinha é aquele tipo vocacionado. Sabe, ele já nasceu com o dom? Quando ele chegou lá, ele chegou tão tímido. Que idade ele tinha? 11 aninhos. 10, ele tinha 10 e chegou. Ele tá com 11 agora. Mas você fala assim, e uma tranquilidade, um foco. Luquinhas, toca. Sim, vamos lá. Porque olha tem um aluno aqui. E ele vai... Não, eu sou suspeita. Ainda falando dessa sala, que é interessante falar, percebam esse armário, que é um armário atrás aqui, né? Sim. É um guarda-roupa. É um guarda-roupa, né? Embutido, né? De uma época bem antiga, né? Isso foi feito pelos meus avós, né? E era o quarto dos meus avós aqui. Olha isso. E foi todo reconstruído para ter a acústica. Mas a gente não se desfez, logicamente, dessa peça que é o armário. Porque um dia o nosso querido amigo historiador Cássio Padovani, arteterapeuta também, fez uma visita lá na escola e ele se espantou, olhou para esse armário, eu olhei para o que está espantado, né? Eu sei que é muito bonito, mas ele falou, cara, isso é uma obra do Eugênio Nardim, né? Que foi um escultor e também fazedor de móveis da cidade, né? Mas com muitos detalhes. É um móvel lindo, assim, que compõe assim, né, o quarto. Vocês não sabiam disso até então? Até então, não sabia que era do... Minha mãe acho que sabia, acho que o pessoal sabia, mas eu nunca tinha... Mas, infelizmente, às vezes a arte, ela cai no esquecimento, né? Pois é. Às vezes mas é bom ter amigos que intersacam das coisas. E daí, quando nós fomos fazer a parte da acústica, né? Porque daí teve que fazer uma parede com isolamento. Aí a gente... ele teve que fazer um recorte, assim... ainda aí não tinha feito, mas lá, hoje você vê que tem um recorte em cima. Tem um recorte em cima. Para preservar o móvel. Porque a primeiro momento pensaram-se até em... Falei, não, pelo amor de Deus. Você vê o chão, é um chão antigo de taco, né? Uma coisa... E que dá uma acústica fantástica, é impressionante. Então as adaptações não foram tão profundas, né? Não, porque só o armário e o chão, ele dá uma acústica perfeita. Olha. Vamos pro próximo, Danilo? Olha, é a parte também que eu gosto bastante, assim, né? E a gente vai chegando às pessoas daqui a pouquinho, né? Alguém precisa utilizar esses instrumentos, afinal de contas, né? Verdade. Então, 2 dos instrumentos aí que o brasileiro ama, principalmente o primeiro, né? E infelizmente ele não tem tanto acesso ao segundo na imagem aqui, né? Então, conta aí dos primeiros da imagem aí, Luciano. São os violões, né? E o contrabaixo. Que nós temos aula de contrabaixo elétrico. Você deve adorar ficar nesse cantinho aí, né? Principalmente pelo contrabaixo. Não. Gosto bastante. E os violões, né? Que a gente usa na escola. Aqui tem uma viola também, né? Viola caipira, que a gente fala. E mais um piano. Esse piano dessa sala já é o piano que tinha em casa mesmo. Daí foi doado pela minha mãe, vamos dizer assim, né? É o piano que eu estudei desde pequeno. Então. E é um Fritz Dober também, de 1979. É um piano muito legal. E dá trabalho, que nem você falou. É um instrumento de difícil acesso porque ele dá muito trabalho no sentido de afinação,
né? E também de transporte. Sim. Então ninguém fica levando piano para tocar na festinha. Não dá. E não é nem só uma questão de poder aquisitivo, é uma questão de logística mesmo. Né? Hoje em dia a pessoa prefere comprar um teclado digital, né? E ter aulas no teclado. O teclado em parte supre isso. Supre, né? Em parte. Em parte. Não, porque pianista, não sei se gosta muito de teclado. Não. Pianista raiz, né? Porque tem o peso da tecla, a madeira influencia muito, então não dá para igualar. Muito bom. Vamos em frente, Danilo. Agora começa a parte que a Flávia gosta muito, né? Que são as pessoas. Eu vou começar pela foto da direita, que é a Ceci. A Ceci é uma menina e ela é aluna de piano. E o dia que ela chegou lá, o piano da avó do Luciano tinha acabado de chegar na escola e ele estava desmontado. E a hora que ela viu o piano desmontado, porque às vezes as pessoas só veem as teclas, mas olha como que é um piano por dentro. Verdade. Ele é de toda corda. mecânica. Elas não têm ideia da complexidade do instrumento, ele é um né? instrumento de corda. E ela ficou assim, ela falou, posso tocar para ver o que acontece? Eu falei, claro. E ela pra ver o que acontece. Pra ver o que acontece, né? É um instrumento de corda e percussivo, né? Porque aqui são os martelinhos que batem na corda e formam o som, né? E às vezes a pessoa não tem a criança não tem essa ideia de como que é esse mecanismo fascinante que é por dentro de um piano, né? E a outra imagem, assim, é outra imagem que me emociona também muito, apesar de todas, né? Porque um dia... Porque quando nós começamos a escola, tinha uma professora de violino, que é a Sueli, e ela ficou um bom tempo com poucos alunos, né, amor? Porque nós não tínhamos ainda a tradição e nem nada. E ela ficou um bom tempo com os alunos. E a primeira aluninha dela foi essa menininha aí que está no meio, a menorzinha, que foi a Luísa, e ela está lá com a gente até hoje. Está em aula, acho que daqui a pouquinho lá. E daí a Sueli ficou um bom tempo, tal. E depois nós tivemos uma outra fase que alguém pediu para ter aula de violoncelo, que é o Jairo. Gente do céu, pensa numa dificuldade de achar um professor de violoncelo. E daí aquela moça de branco lá no fundo, com o violoncelo, ela chama Adriana. Eu já estava desesperada. Chegava dia, a gente combinava com o professor falava que ia e não ia. E o aluno chegava lá com o violoncelo, ou o Jairo para ter difícil de arrumar e difícil dele ir. Nossa, nessa época. E daí um dia eu me lembrei que na Unimed, um amigo meu de trabalho, que era o Fabinho, a mulher dele tocava violoncelo, que é a Dri. E ela é uma querida, uma amiga. Falei, Dri do céu, você não quer vir dar aula aqui? Imagine, Flavinho, eu não consigo dar aula. Não consigo, eu preciso fazer que dificuldade, meu Deus. Aí eu falei pra ela falou, mas eu vou arrumar um professor pra você. Aí eu falei assim pra ela, tá bom, arrume, manda pra mim. E ela não arrumou mesmo. Arrumou o Marcos, que é fantástico. Ele domina 3 instrumentos brilhantemente. E ela falou, agora com o Marcos eu vou fazer aula. E daí nós tivemos as 3 alunas de violoncelo, que é a Adriana, a Nádia e a Alessandra. O Jairo desistiu, foi pro saxofone. Ele começou... Eu falei, Jairo, sua função aqui na escola era fazer eu sofrer para achar um professor. 3 semanas ele desistiu. Passado um tempo, a química entre a Sueli e o Marcos foi maravilhosa. E eles começaram a trabalhar juntos. E um dia eles olharam assim para mim e o Luciano. Nós vamos montar uma camerata. O que é uma camerata? Uma mini orquestra. Eu falei, oi? Não, nós vamos começar a ensaiar de sábado. Eles tomaram a iniciativa. E hoje, nos primeiros dias, assim, no primeiro mês, o Luciano passava na porta, eu olhava e falava, ai, não vai, porque ficava fião. É a cacofonia, né? Nossa! No começo, né? Até que daí um dia, o Luciano passando, ele fez, meu Deus, fez, deu tudo certo. E eles estão firmes e fortes. Então, hoje a Musicali já tem uma camerata também, que é uma emoção única, porque é diferente. Nada como tempo para passar, nossa, já dizia o poeta, né? E só para finalizar, Glauco, desculpa. Assim, ó, uma menina de 8, uma pessoa com mais de 40, uma adolescente de 17, eles se conversam de uma forma única. A música integra, né? Que maravilhoso. Vamos pro próximo, Danilo. Já temos aí. E tanto a música integra, né?
E o ambiente ajuda, né? Sim, é um pessoal que fica muito à vontade aí no ambiente de vocês. Acho que aqui a Ana Clara deve estar ou estudando alguma coisa nada a ver com música, talvez da escola dela, porque fica um ambiente, aqui eu vou fazer outras coisas também, né? Ou ela deve estar estudando alguma coisa da aula, eu não vou saber o que é, mas ela tá lá na dela, curtindo, de boa, você fica viu, lá com a gente. Tá bem à vontade. À vontade. Aqui é o Augusto e o Márcio, também sempre estão lá com a gente. Tem os filhos, o filho do Márcio que também faz os dois. Faz aula lá. O Ícaro, né? E eles estão sempre... o Augusto é aluno meu, rapidinho falando, o Augusto é um cara fantástico, também um amigão, meu irmão. E ele me propõe na aula um diferencial também, que é compor. Então ele leva as músicas dele escrita e eu dou aula de canto para ele e a gente cria músicas. Então é uma aula totalmente... Tem parcerias aí. Tem uma parceria aí, muito legal. E aqui está na área nossa da secretaria, né, que o pessoal fica. Muito bom. Vamos pro próximo. Tá ficando bom aqui. Olha aí. Ai, que delícia. Isso é a família realmente integrada. A família que vocês formaram é a família de vocês. Né? Aqui rapidinho é o Valdemar, né? E a esposa a Ivete. Assim foi uma situação muito legal. Muito legal do que aconteceu, sim. Porque a minha mãe é amiga da Ivete, né? E o marido dela queria tocar violino. Nunca tocou violino, sempre teve muita vontade, desde criança. A vida inteira ele teve esse desejo aí e não concretizava. E tentou em outros lugares, não conseguiu. E a Ivete, a mulher dele, falou: conheço uma mulher que o filho tem uma escola de música, uma amiga minha. Vamos lá. Quando ele chegou, eu estava dando aula. Eu recebi, você tinha saído. Quando eu saí da aula, eu vi esse senhor aqui. Eu falei, meu Deus, é o seu Valdemar. O seu Valdemar foi professor meu de português. Olha, um reencontro aí, hein? Na Escola Benito Ferreira Lacosta. Que beleza. E eu falei, o seu Valdemar, o senhor aqui, né? Falei, olha que coisa, né? Só faltava eu dar aula de violino para ele. Aí ia ser mais ainda completo. Né? Mas eles estão sempre lá com a gente. É um casal fantástico, assim. Que beleza. Vamos pro próximo, Danilo. Agora é a celebração da música, né? Já é esse evento que vocês fazem todo ano, todo né? No final de semestre a gente tem a audição dos alunos da Musicale. É sempre em julho, no final de julho e no final de dezembro. Dezembro, para fechar. E aí no Espaço Arcadas também. Que espaço espetacular, né? Que foi de grande ajuda da Dona Flávia, que acho que tá bem lá no fundinho, eu tô vendo ela, acho que é. Dona Flávia, que ela trabalha... Ela é um membro do Rotary. É isso. Eu não sei, não vou me pecar por falar. E ela é vó do Nicolas, um aluno nosso. Esse Nicolas é muito legal também a história dele na escola com a gente. Conta aí. Então, porque quando nós começamos com praticamente 4 alunos e depois 5, 6, 7. Ficamos um tempo com isso daí, porque o Luciano tinha os 3 alunos dele, que eram o Augusto, o Jair e a Alessandra, que eles eram de voz do Luciano, daquele Espaço Voz. E daí a mãe de uma aluna, da Luísa, a Fábia, ela via o Luciano tocar com a Jack Flash. Falou, Luciano, você não quer dar aula para Luísa de piano? Porque às vezes eu vi os vídeos com o Jack Flash é uma banda sua? A banda dele. É uma banda minha. A banda dele. E daí ela via os vídeos que ele postava, aqueles vídeos que estão no Instagram dele, tocando. Você não quer dar aula para Luísa? Ele falou assim, eu não consigo, vou pedir para um amigo meu. E daí ele pediu e o amigo foi dar aula, o Vinícius, um querido, que num momento muito importante ele estava lá com a gente, do início. E daí o Vinícius foi. Então, daí a Musicale oficial começou com essas 4 pessoas. A Alessandra, o Augusto, que é aquele que estava na imagem, o Jair e a Luísa. E a Luísa, eu sempre cito ela, porque ela foi a primeira aluna que acreditou fora da voz, de um outro instrumento. E foi. Na sequência, veio a Duda e a Juju, uma para bateria e uma para canto,
que são as filhas da Renata e do Marcos, que também já começaram ali com a gente. E na sequência veio o Nicolas querendo fazer teclado com o Vinícius. Só que o Nicolas, todos eles estão com a gente até hoje. Só que o Nicolas, ele começou no teclado, passou pela voz e agora está no violão e transportando para a guitarra. Então, versátil ele. Não, e o que a gente gosta de tudo isso, Glauco, é que, tipo assim, ele está crescendo com a gente, ele está se descobrindo lá. Ele teve a oportunidade, a mãe dele, a Vivi, a dona Flá, eles confiaram que a gente estava fazendo o melhor por ele até ele se encontrar. Então, a história dele com a gente lá, e agora ele começou, esses dias nós vimos foto dele pequenininho, agora ele está quase da altura do Luciano. Está enorme, cresceu. E vai passar, hein, Luciano? E vai. Ele é um... Nossa, olha, e tá todo mundo aqui, ó. A Duda lá em pezinha no canto esperando a vez dela, a Juju, a Renata com o Douglas, aqui a Maria Laura. Que é outra parceira, ela e o pai, a família, né? O pai que é o Roberto, ela, que também ela é aluna de... Nossa, brilhante. Começou com sax, depois foi para bateria, toca muito bateria. E eles dão muito apoio lá, o Robertinho e ela dão muito apoio pra gente. Nossa, fantástico. Que beleza. Vamos pro próximo, Danilo? Agora a festa, a celebração começou, né? Bem, eles entram com tudo assim no palco, viu? Eles se realizam lá. Olha, pelo gestual aqui do rapaz aqui da primeira foto, é um envolvimento visceral até. O Lucas, o Lucas foi um aluno meu, hoje ele já não está mais na escola, mas ele está trilhando um caminho musical que ele sempre sonhou. Então a gente tinha uma aula também voltada para a prática de banda que a gente faz lá também, que são o aluno praticar ter a experiência de ter uma banda, né? E o Lucas foi um dos primeiros a ter essa prática de banda. E ele está trilhando um caminho musical na cidade, tocando em bares. Ele está se realizando mesmo como músico. E um grande músico, grande vocalista. E aqui a Patrícia, né? Essa daí também me emociona. Ela é minha psicóloga. Ela é minha psicóloga. Isso traz todas as profissões para ela. Gente, ela é a minha psicóloga, assim. Ela é a pessoa que... Nossa, é difícil falar dela, viu? Porque ela é maravilhosa. Eu vou resumir isso. E daí ela tem uma musicalidade muito grande. Ela é aluna do Luciano. Mas a psicóloga aí foi você. Você conseguiu convencê-la a cantar não, isso? Não, mas é porque ela acompanhou, acho que, tanto a história. Se envolveu, né? E ela vai, nossa, e ela tinha um desejo de cantar muito. Assim, né? Então ela foi lá lapidar isso. Ela foi, então foi uma troca de fato, né? Com vocês, né? Ela deu só uma paradinha agora, mas ela logo volta e ela... Canta muito mas bem não vai também. abandonar, não. Não, mas ela está presente todo dia lá na escola. Ela vive ainda comigo. Toda essa história que ela teve uma questão de ordem pessoal e tal. E ela está precisando de um tempo cuidar de algumas pessoas da família. Então, mas daqui a pouquinho ela já está lá. A música não larga da gente de jeito nenhum. Não. Vai lá, Danilo, pro próximo aqui. Ainda a parte da audição. Os alunos, né, de teclado. Aqui é um aluno que está tocando com o pessoal... É o Daniel, né? É o Dani, uma participação especial com as tias. Com as tias dele. E aqui, acho que é a Olivia. É a Olivia, lindona. São alunas antigas também. Nossa, que também ajudaram a formar a escola. Das primeiras, que ajudaram a formar a escola, estão lá com a gente. Os fundadores. Olá, Danilo. Aí a banda, né? Aí o vocalista. É uma das bandas e às vezes os professores participam das bandas. Esse é no lado esquerdo, né? Do lado aqui, né? Isso. É o Thiago, esse que eu estava comentando, meu amigo de infância, que faz aula de guitarra com esse que é o professor. Parece que é o contrário, né? Mas não, o professor é o Gabriel aqui, que está junto com a gente desde o começo, que abraçou mesmo, vestiu a camisa, é um parceiro nosso, super talentoso, assim, virtuoso, brilhante. Aí a Adri, né, no cello. E a Adri, que é do cello, que eu falei, que levou uma linda. Esses dias ela fez uma homenagem tão bonita pro marido. No aniversário dele, nós tivemos a oportunidade de participar. A Adri é minha vendedora. Ela traz, ela promove a escola. Agora nós temos um coral com as amigas dela, ela incentiva. Ela é uma parceiraça. E aqui é o nosso galã. O Vitor. É o nosso galã, nosso querido. Esse é um guitarman maravilhoso aí, Ele é fantástico. Esse menino de uma energia. Eu dei aula também pro pai dele, o Marcelo. Então, isso que é legal, que a musical atrai a família junto, né? Às vezes entra o filho, mas o pai fica lá na recepção esperando, fala, quer saber, eu quero fazer uma aula de canto também lá.
enquanto eu espero meu filho, eu vou fazer aula de canto. O Marcelão fez aula com a gente. Eu noto muito isso, esse envolvimento de família na audição de música. Um passa para o outro gosto musical, mas de tocar, de executar, isso acontece também. Né? Sim. Vamos para o próximo, Danilo? Já nos aproximamos aqui do final, que infelizmente... Mas esse eu queria mostrar essa foto aqui para dizer dessa socialização mesmo que vocês fazem pela música, né? Então, qual foi esse ambiente, essa circunstância? É uma extensão da escola que a Alexandra, essa que está do meu lado direito aqui, ela é uma aluna minha. Tá. E ela de uma outra escola. E quando eu saí da escola, ela queria continuar fazendo aula. E daí eu comecei a dar aula para ela na casa dela. Uhum. E ela também, como ela é muito da igreja, muito ligada à igreja do bairro dela, que é ela no Santa Rosa. Sim. Ela mora no São Jorge, mas ela frequenta lá o Santa Rosa, a paróquia do Santa Rosa de Lima. Uhum. E eles me convidaram a participar das missas tocando. E daí eu comecei a frequentar mesmo assim a comunidade lá, a igreja, né, a tocar a cada 15 dias, tocar com elas. E daí ela só convidou eu para tocar lá e com ela e com o grupo dela. Depois, mais para frente, eu fui convidado pela própria igreja, o pessoal da igreja, a conduzir e trabalhar com um grupo de pessoas que queriam cantar lá, né? Queriam para aprimorar o canto. E daí a gente montou esse grupo. As pessoas lá é aberto, qualquer um pode participar, né? Que ótimo. E a gente trabalha esse canto e coral, que daí eu coordeno o canto e coral lá de um dos ministérios da igreja do Santa Rosa de Lima, e é esse pessoal maravilhoso aí. E daí já virou um mix, Glauco, porque, por exemplo, o Roberto e a Maria Laura, eles fazem parte da musical e já foram pro coral. Aí a Isa, que era do coral, já tá fazendo aula. É o contrário, fizeram tipo um intercâmbio, né? Uns que eram da escola foram pro coral de Santa Rosa, e os que eram alguns do coral foram estudar na escola. A Isabela foi estudar guitarra e literalmente eles vestem a camisa. Eu não falo para ninguém vestir, mas eles gostam de vestir a camisa da escola. Mas é espontâneo, pelo que a gente percebe, né? Totalmente. Eu até falo, não precisa, gente, mas não, a gente gosta, é um pessoal fantástico lá. Que bom. Olha, eu quero fazer uma pergunta final, claro que a gente vai mostrar o serviço, né, como a gente fala, todos os dados aí da escola para terminar, mas uma pergunta para terminar. Vocês consideram que a música é mais network ou é mais comunidade? Porque network é uma palavra do jargão corporativo. Já você está fazendo uma cara de reprovação. Eu acredito que são complementos. Um sem o outro não funciona. Eu acredito... Na minha vida também, eu vivo falando para o Luciano, tem duas coisas que são a minha base. O equilíbrio e os pilares. Não adianta um pilar estar muito bom e o outro muito ruim. E não adianta a gente estar desequilibrado, valorizar muito o network, os contatos e a comunidade. Que não, é porque eu fiz contato com fulano de tal, que nem eu comentei com você a outra vez, que eu tenho contato mesmo nas grandes empresas, conheço grandes empresários, mas me focar nisso e esquecer daquela parte da comunidade, de quem já está lá, de quem acredita. Então, eu acredito piamente, acho que o nosso segredo é que nós estamos conseguindo unir os dois. A gente faz o contato e a gente vive com eles, vivencia diariamente. É importante ter a parceria, né? Nós fazemos eventos na CIP, temos nas contato, escolas. Nós somos filiados à CIP, na escola é filiada à CIP, e também a gente faz eventos lá, toca lá, apresenta lá. Nas escolas também, Dom Bosco Cabel lá, sempre chama a gente para tocar nos intervalos musicais e levar a música também, não só para angariar alunos, e mostrar alunos, não só mas também o lado de trazer um pouco da música mesmo, da cultura musical para as pessoas, né? Então a gente faz isso nas escolas e quem chamar, né, a gente dá um jeito de levar o trabalho nosso e mostrar. Porque também nós sentimos, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo muitas coisas. Que o músico, ele gosta do palco. Ele gosta do palco. E às vezes nós proporcionamos para alguns alunos
Isso daí. Então, às vezes vai tocar numa escola, tem um aluno que é da escola. Então, ele participa junto com os professores e alguns eventos. E tem lugares que é legal também a gente levar os professores, porque às vezes o professor fica tanto dando aula que às vezes ele não tem o palco. Então, às vezes a gente leva e aquele professor se alegra de mostrar o trabalho dele para outras pessoas. Então, nós entendemos muito isso. Então, é legal você proporcionar aquilo que ele aprende, ele poder mostrar para uma mãe, para um pai, para um vizinho, para um amigo, para um conhecido. Então, quando a gente pode, a gente faz esses eventos mesmo. O artista, ele faz a arte para mostrar para alguém, né? Exatamente. Ainda mais a música, né? A música eu considero que é muito mais envolvente, sem desmerecer até o que eu faço, que é desenho. Sim. A maneira de você processar isso emocionalmente é muito mais direta, eu imagino, a música, né? Uma vez até o meu ex-patrão, que era o Alex, que eu citei ele aqui, a gente conversava muito sobre música, porque às vezes ele permitiu uma época lá que ligasse o rádio, mas aí ninguém entrava num acordo do gosto musical. Mas ele falava que ele deixava as pessoas brigar, porque ele falava que a música, ela transformava. Fosse no momento que alguém ficasse estressado por causa da música, ou porque não gosta de um estilo ou outro, mas em algum momento ia tocar alguma música que aquela pessoa se acalmasse. Então, a música... E naquele dia, ele me disse assim, Flávia, foi feita uma pesquisa, olha como que a música já estava entrando na minha vida, onde uma pessoa, sem QI nenhum, ela nasceu com esse problema. O único sentir dela, a única reação que ela teve foi através de tocar de uma música. Nossa, a música é transformação, forte. Hein? Exatamente. E lá também na escola, aproveitando o gancho, nós temos também o professor Rubem, né, que também trabalha essa parte dessa musicoterapia, né, que é importante também para crianças com pessoas, crianças especiais, né, vamos usar esse termo. Mas assim, que eles são maravilhosos. Então ele tem essa habilidade mesmo também. E ainda falando um pouco, voltando só um pouco, falando um pouco do suporte, que nós falamos da família, né? Que é importante, nossos pais, né? Dão muito suporte, isso é importante. Nós temos os amigos, eu tenho um amigo em especial que eu quero citar aqui, que é o Jotote, né? Que participou Estudei com ele no colegial. Comentamos. Conheço de longa data. Verdade. No industrial, né? É isso. E ele foi uma pessoa assim que também sempre me deu, foi um amigo irmão meu de longa data, e ele é músico, ele é baterista, ele é percussionista, erudito, fez percussão erudita em Tatuí, dá aula no Guri também. E ele sempre apoiou, na primeira audição que a gente fez, ele tocou, participou. Que legal. Então, tem os amigos também, né? Além da família, tem os amigos que dão esse apoio. Então, a Musical é formada por amizades, por vínculos de laços de amizade muito forte. Então, eu acho que isso é uma grande força nossa. Que beleza. Então, música é vida, música é a vida de vocês dois, e música é Musicale. Vamos para o slide final aqui, com o serviço, né? É isso aí. Vocês podem ser encontrados nesse endereço. Exatamente, fica perto do Bom Jesus, né? Da Igreja Bom Jesus, naquela região da Bom Jesus, da Casa de Mães. E lá temos vários cursos, tá? Só para falando, né? Todos os cursos. Desde o erudito, piano, cello, violino, flauta transversal. Temos também guitarra, bateria, né? Percussão, pandeiro. Também não poderíamos deixar de falar dos professores. Isso a gente não pode esquecer, que os professores, todos que estão lá, são o suporte nosso, as pessoas que estão juntos, são os nossos queridos irmãos mesmo. A gente tem um laço muito forte com eles também. Respeito, uma gratidão. Muito bem. Então, pode reforçar aí os dados aí, além do que está aparecendo no slide aqui. Isso. Aqui, fala para nós, endereço e tudo mais. Na rua do Fredo Guedes, né? Que nem eu falei, na região lá do Bairro Alto. O primeiro contato aqui é da Flávia, falem com ela. Ela vai receber WhatsApp? WhatsApp. Né? O segundo é o meu. Mas vamos falar aqui. 19-98301-8821. Falar com Flávia. Isso. E o segundo contato é com você? Comigo. Luciano, 19-99811-811-9804. Repetindo rapidamente. 19-98301-8821 e 19-99811-9804. @ Musicale com 2 L's
underline escola, underline de, underline música, tudo sem acento. Isso, lá no Instagram, procura a gente lá também. Segue a gente. Segue a gente no Instagram, que é bem legal lá. Muito bom. Luciano, Flávia, muito obrigado. Obrigado você, Érico. Que agradecer. Muito bom saber que vocês fazem desenvolvimento, vocês desenvolvem as pessoas, vocês constroem as pessoas por meio da música, né? É uma troca que eu acho que enriquece muito a vocês, assim. Nossa, mas no sentido espiritual mesmo, né? Verdade, mas a gente aprende muito com eles. Toda a gratidão a esses alunos, a esses pais, aproveitar até a oportunidade, que confiam na gente, que acreditam na gente, que caminham com a gente. E nós convidamos também as pessoas a participarem aí nas audições nossas, tá? Isso. Uma é lá na escola de mães, e também esse ano a gente vai fazer também, como tem muito, cresceu o número de alunos, a gente vai ter que dividir, e vai ter a audição na Cidade Espanhola também, que a gente usa isso lá no Bairro Alto, Cidade Espanhola. A gente usa também esse espaço para a gente estar divulgando também. A agenda está toda no Instagram, né? Sim, com certeza. Os eventos todos. Tá certo. Obrigado. Dupla querida, muito obrigado. Nós que agradecemos. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, pessoal. Recebemos aqui a Flávia Luciano, da Musicale, Escola de Música, aqui no Ilustre Podcast. Mais uma dupla ilustradíssima aqui para vocês conhecerem, né? E conheçam os novos episódios do Ilustre Podcast, toda quinta-feira, às 8 da noite, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e, ao mesmo tempo, simultaneamente, no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E os nossos convidados de cada semana estão na agenda no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, a gente aguarda você, querido e ilustre espectador, no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.